hidrogênios e fazer a distribuição. Então, vamos ver aqui, ó. Nas extremidades, normalmente, nós vamos ter sempre 3 hidrogênios, ok? Então, aqui eu já tenho 6 hidrogênios. 7, 8, 9, 10. Então, olha só. Eu tenho 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. E tenho 10 hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então, observe que o carbono, ele precisa sempre fazer 4 ligações químicas. E nós temos aqui alguns carbonos que não estarão fazendo 4 ligações químicas. Por exemplo, esse carbono aqui, ele só está fazendo 3. Assim como esse carbono aqui, só está fazendo 3 ligações. Logo, o que eu vou precisar? Colocar uma insaturação, ou seja, eu preciso fazer com que ele tenha 2 ligações aqui. Isso porque, lembrando, o carbono sempre vai precisar fazer 4 ligações para se estabilizar. Então, dessa forma, eu consigo fazer da fórmula molecular para a fórmula estrutural. Espero ter respondido aí a pergunta. Obrigada, professora. E a próxima pergunta é para a professora Adelina. É uma pergunta do 3º ano, professora. Dê exemplos de elementos químicos utilizados pela humanidade desde a pré-história e cite exemplos de sua aplicação. Bom, os elementos a tabela periódica, ela contém, com exceção dos elementos artificiais, ela é formada por materiais, por elementos que toda a vida existiram. Então, vamos falar em termos de que são conhecidos e utilizados. Os metais, né? Os metais, cobre, ouro, prata, especialmente os metais nobres, são usados desde a antiguidade na confecção de ornamentos e utensílios. Já o potássio e o carbono tem registro da utilização deles desde a pré-história como para a cura de doenças. Ok, professora. E a próxima pergunta é para a professora Débora. Professora, poderia explicar sobre ligações π e sigma? Ah, claro. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos que existem ligações que são mais fracas e ligações que são mais fortes. E que o carbono, ele tem essa possibilidade de fazer, então, dupla ligação, né? O carbono, ele faz ligações covalentes, né? Ele compartilha seus elétrons com outros carbonos. O que seria ligação π e ligação sigma? São tipos de ligações. Então, quando eu falo de uma ligação sigma, eu estou falando de uma ligação forte. Uma ligação que, para ela ser quebrada, ela demanda uma quantidade enorme de energia. Agora, uma ligação π é uma ligação mais simples, é uma ligação mais fácil de ser quebrada, entre aspas, tá, gente? Eu estou aqui generalizando para vocês. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma ligação simples entre carbono, eu só tenho um tracinho, um compartilhamento ali entre os carbonos. Essa é a ligação forte. Eu preciso de uma energia muito grande para quebrar. Quando eu tenho ligação dupla, né, eu tenho 2 tracinhos ali sendo representados. Um deles é sigma, um deles é forte e a outra é π, que é a fraca. Quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho uma ligação forte e 2 fracas. Isso garante a reatividade dessas estruturas. Então, por exemplo, existem substâncias que são mais reativas do que outras. Existem substâncias que eu consigo, através de uma reação química que não demanda muita energia, transformar essa substância em outra. Quer um exemplo? Quando você faz uma fritura, depois de muito tempo que você vai utilizando aquele óleo, observou que ele vai virando meio pastoso, vai tendo umas características diferentes, vai ficando assim mais, parecendo uma manteiga, ainda mais se você deixar ele resfriado? Isso é um exemplo claro de quando você muda a estrutura química daquela substância, quando você quebra ligações, por exemplo. Então, o fogão foi capaz de quebrar algumas estruturas de substâncias orgânicas dentro do óleo, capaz de transformar ele naquela pasta, que não é nada bom para a saúde, viu, gente? Já fica aqui a dica. Então, é isso. Então, essas são as diferenças de ligação sigma e ligação π. A ligação sigma, ela é muito mais forte do que a ligação π.
Ok, professora, obrigada. E a próxima pergunta para a professora Adelina. Essa pergunta é de uma professora de Ciências do Ensino Fundamental. Por que a padronização da linguagem química por parte dos cientistas é necessária, professora? Bom, a padronização, ela facilita a comunicação entre químicos de diferentes países, né? Então, por exemplo, a substância ferro, o símbolo a fórmula química dela é Fe. A fórmula química da água, H2O, indiferente do idioma. A pronúncia da palavra ferro, da palavra água, varia em função do idioma. Mas a fórmula química da substância e o símbolo químico do elemento não modifica. Vai ser sempre Fe ou H2O. Esse é um fator. A outra questão é para si. Uma das condições, da condição, né? A condição para que um campo seja considerado ciência é a padronização da linguagem. E até dificultar a troca entre cientistas, né, internacionalmente, né? Essa troca de informação. E é legal que isso é histórico, né? Quando nós tivemos ali as teorias sendo elaboradas na época de Lavoisier, nós tínhamos diversos cientistas, né, de vários locais do mundo que trabalhavam com nomenclaturas e simbologias muito diferentes das dele. Então, quando começou a se pensar na tabela periódica, uma das coisas que foi pensado também junto foi justamente isso, de padronizar a simbologia da química, né? E é tão interessante que isso percorre qualquer ciência. Na biologia, nós temos os nomes, né, científicos dos seres, das classes. Na química orgânica, nós também temos a nomenclatura, né, padronizada pela IUPAC. Então, no decorrer de tudo que é feito, que tem essa percussão mundial, né, no conceito de ser ciência, é necessário sim essa padronização para que em qualquer lugar se fale a mesma linguagem. Então, resumindo, né, a padronização da linguagem é uma condição para que um campo do conhecimento seja considerado ciência. Ok, professoras. E professora Débora, poderia explicar como fazer a fórmula de linhas? Ah, sim. Essa é uma da... Eu vou precisar da lousa também. Agora, como a gente está iniciando esse processo de química orgânica, talvez fique um pouco mais abstrato, mas à medida que vocês forem treinando, isso vai ser mais claro na mente de vocês. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou ter uma estrutura e dessa estrutura eu vou fazer a fórmula de linhas, tá? Então, vamos imaginar aqui a seguinte estrutura. 5 carbonos, tá? Eu vou ter aqui no carbono central uma dupla ligação com o oxigênio e ainda uma ramificação. Então, aqui eu vou ter 3 extremidades, tá? E aqui eu vou distribuir os hidrogênios para que cada carbono, como eu disse, faça, então, as suas 4 ligações. Então, aqui eu tenho uma estrutura, eu tenho uma forma estrutural, de certa forma, condensada, né? Porque eu tenho aqui alguns hidrogênios que foram condensados. E eu quero transformar isso em fórmula de linha. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ignorar todos os hidrogênios. Na fórmula de linha, eu não represento os hidrogênios. Não quer dizer que eles não existam. Eu simplesmente não represento eles, tá? Os carbonos, eu vou colocar aqui os carbonos. Eu vou precisar representá-los em zigue-zague. Então, primeiro essa parte central, vou representar eles de forma de zigue-zague. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, cada extremidade é um carbono, então 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5 carbonos. Então, aqui eu tenho os meus 5 carbonos. O carbono que está representado para baixo vai ser representado apenas por um traço. Por quê? Aqui eu tenho o carbono que está sofrendo a ligação. E aqui eu tenho o carbono que é a minha ramificação. E ainda tenho a dupla ligação com o oxigênio. Então, na fórmula de linhas, primeira coisa, não represente os hidrogênios. Segunda coisa, represente os carbonos em forma de zigue-zague, contando que cada extremidade é um carbono. Em seguida, representar os restantes dos elementos, ok? Então, é isso. Ok, professora, muito bem explicado. Agora, a próxima pergunta é para a professora Adelina. Professora, é uma pergunta do primeiro ano.
Alguns elementos químicos são representados por uma letra e outros por duas, como no caso do nitrogênio, que é o N, e do sódio, que é o Na-zinho, né? Por que isso, professora? Bom, no caso do sódio, a gente tem sódio, potássio, mercúrio, alguns elementos. A prata, me ajuda a lembrar aí, Débora, que são elementos cujos nomes, o símbolo químico dele tem origem no nome dele em latim. O sódio é um exemplo. A outra situação quando a gente tem, por exemplo, nitrogênio e nióbio. Ambos começam com a letra N. Nesse caso, um dos elementos tem uma segunda letra, né? Então o símbolo dele vai conter duas letras. A primeira, sempre maiúscula de imprensa, e a segunda, minúscula de imprensa. Aí é importante a gente falar isso com o aluno do primeiro ano, porque eles esquecem essa questão do alfabeto maiúsculo, minúsculo, maiúsculo de imprensa, maiúsculo cursivo, minúsculo de imprensa, minúsculo cursivo. Então, quando eu coloco MG com o G maiúsculo, isso é o símbolo de Minas Gerais, não é do elemento magnésio. O símbolo do elemento magnésio é M maiúsculo de imprensa e o G minúsculo de imprensa. Ok, professora, obrigada. E a próxima é para a professora Débora. O que significa dizer que uma fruta é orgânica? Ah, boa. Então, como eu disse, né, o termo orgânico é muito midiático, né? E hoje em dia virou febre, né? Quando eu ouvi falar de corte orgânico, eu fiquei, meu Deus. E aí, o que normalmente eles têm a ideia do que é orgânico? Orgânico, normalmente, a mídia coloca como sem química, sem agrotóxico. Então, quando eu falo que uma fruta, né, quando eles fazem a propaganda de um hortifruti, onde eles têm orgulho de dizer que as frutas deles são orgânicas. Então, normalmente, o que eles estão querendo informar é que não tem agrotóxico. Só que o termo orgânico não significa isso. O termo orgânico não quer dizer sem agrotóxico, né? Ele é usado dessa forma, de forma midiática. Mas, na verdade, orgânico dentro da ciência, né, o contexto científico, ele foi construído com a ideia de substâncias que eram sintetizadas por organismos vivos. Por isso, o termo orgânico e inorgânico, aquilo que era vivo e aquilo que não provinha de algo vivo, né, normalmente vindo dos minerais. Com o passar do tempo, a ciência foi evoluindo a ponto de um cientista alemão conseguir sintetizar no laboratório uma substância que era sintetizada normalmente pelo organismo vivo, que é a ureia. Daí, então, passou a se redefinir o termo orgânico dentro da química como uma substância ou um grupo de substâncias que tem o carbono como principal elemento da sua cadeia. Então, como eu mostrei ali, né, na lousa, são aquelas cadeias formadas por diversos carbonos. Então, isso é que começou a se tornar o termo orgânico. Mas tem que tomar cuidado, porque termina se transformando um pouco também como termo de mídia, igual, por exemplo, corte orgânico. É um corte... O que tem a ver orgânico nessa história? Então, assim, tem que tomar cuidado, às vezes, como que é usada essa palavra, né? Às vezes, simplesmente para agregar valor ou simplesmente para encarecer algum tipo de produto ou serviço. Então, fica a dica aí para tomar cuidado. É a questão da padronização da língua, né? Porque o que a Débora falou, nem sempre o significado que tem no cotidiano de uma palavra é o mesmo da ciência. Exatamente. Por exemplo, quando a gente fala de substância orgânica no cotidiano, ele não tem o mesmo significado de substância orgânica na química. Substância pura no cotidiano, o conceito de pureza no cotidiano, ele difere do conceito de pureza na química. Tempo, né? O conceito de tempo, temperatura. Isso. A questão que a Débora falou aí, ó, do orgânico. No período que existiu uma teoria chamada teoria da força vital, exatamente, era aquele momento que acreditava-se que, para ser orgânico, somente os compostos, os materiais que tinham vida, eram capazes de produzir os compostos orgânicos. A partir do momento que essa teoria foi derrubada com a sintetização
com a produção da ureia em laboratório, e que hoje várias substâncias são produzidas em laboratório com os mesmos componentes das substâncias orgânicas, aí foi necessário criar um novo conceito para a substância orgânica. Repensar, né? Repensar. A teoria vital, da força vital, foi derrubada, né? E aí você pergunta, se ela foi derrubada, então por que a gente fala dela até hoje? Por que a gente explica ela para menino até hoje? É exatamente para mostrar que a ciência é uma coisa viva, que muda, né? Ela vai sendo um conhecimento que vai construído pela humanidade ao longo da vida e que ela tem uma linguagem específica, que cada área de ciências tem uma linguagem específica e que os conceitos às vezes diferenciam do nosso conceito cotidiano. E pode mudar, né? E que pode mudar. Exatamente. Isso, pode mudar. Ok. E professora Adelina, o que os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica têm em comum? Primeiro, a questão da distribuição eletrônica, né, Débora? É verdade. Elementos de uma mesma família possuem configuração eletrônica semelhante, inclusive os últimos elétrons, os elétrons mais energéticos, do subnível mais energético. Exatamente. Todos os elementos da primeira família têm os últimos elétrons colocados no subnível S, e é um elétron apenas. Todos os elementos da família, da segunda família, que é metais alcalinos terrosos, tem os últimos elétrons colocados no subnível S e são 2 elétrons. Aí o número que vem na frente indica o período, né? Isso foi observado a partir do momento que percebeu-se que aquele grupo de elementos, eles possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. As substâncias simples formadas por esses elementos possuem propriedades químicas e físicas semelhantes. Por exemplo, a coluna 1, né, que seria dos alcalinos, eles são extremamente reativos com água. Então, tem vários vídeos, né, divulgados na internet, por exemplo, de reações que mostram, né, uma pequena quantidade daquele metal colocado em água, o tamanho de energia que é liberado justamente por eles serem extremamente reativos, né, com água. Então, realmente, essas características, né? E é interessante porque a organização, os alunos têm sempre essa questão, né? Por que organizaram a tabela desse jeito? Na verdade, tiveram várias organizações. Essa foi a última, né? Onde se estabelece a organização pelo número atômico. E aí, quando se estabeleceu essa forma de se colocar, né? Entre famílias, né? Grupos e também por períodos, foi justamente observando essas características para essa construção. Ok, professoras. E é hora de um intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. No próximo bloco, receberemos a professora Marisa Araújo, de Ciências, e o professor Vinícius Braz, de Biologia. Professora Adeline e professora Débora, obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada a você. E você, estudante, continue mandando as suas perguntas para o nosso telefone fixo ou para o nosso WhatsApp. O Tira Dúvidas volta já já.